Cotemig, ele é referência no ensino aí de tecnologia da informação, de informática, não é isso? Exatamente. Não só o grupo, quando surgiu, né? Ele surgiu com um curso técnico em eletrônica e muito voltado para o mercado de trabalho. Isso está no nosso DNA. Uhum. E nós tivemos, logo depois, 2 anos depois da criação do Cotemig, nós tivemos uma parceria com o grupo Fiat. Olha que Nós interessante. treinamos os técnicos da Fiat quando os carros começaram a ter componentes eletrônicos. Então, isso para nós é um marco nessa conexão entre ensino, educação e trabalho, o mundo do trabalho. Para nós, a gente tem muito orgulho E disso. olha que interessante, né? Aí o aspecto do colégio, né? Da Cotemig com a indústria também, né? Já puxando a questão da indústria, porque você é conselheiro do Conselho de Educação e Treinamento da FIENG também, não é isso? Exatamente. E nós temos discutido muito sobre os desafios que hoje a educação profissional tem trazido para as instituições educacionais e fazer essa conexão, né? Porque eu falo muito que a escola e o mercado tem uma dissonância muito grande. O Uhum. mercado fala que a escola não prepara o que eles precisam e a escola fala que prepara o que é necessário, alinhado aos perfis profissionais de egresso e tudo mais. Isso a gente precisa trazer para um diálogo muito mais assertivo, né? Com Uhum. uma conexão muito mais intensa. O mercado alemão, por exemplo, né? Na educação Uhum. alemã, tem sempre essa formação dual entre escola e trabalho, sabe? E isso tem uma conexão muito Porque o mercado interessante. está muito ligado mesmo com a instituição de ensino, né? O mercado trabalha muito próximo à academia, né? A todo o Sim, processo sim. tecnológico, né? Você pega, por exemplo, os processos seletivos, vamos citar aqui os Estados Unidos. Grande parte das empresas, das organizações fazem processos seletivos dentro das Uhum. universidades, É né? verdade. E essa aproximação ela é muito necessária. Por isso que essa discussão e esse conselho na FIENG ele é tão relevante, Sim, porque ele traz justamente essa possibilidade de diálogo e de alinhamento dessas expectativas, né? tem que Porque haver, né? tem, Senão, para que você se qualifica se você não vai ser absorvido pelo mercado e o mercado necessita? sim, Então fica um gap muito grande, e né? para vocês terem uma ideia, o Ministério da Educação discute hoje, né, que no próximo ano, que esses instrumentos estão sendo preparados agora, um fator de relevância realmente nos processos de avaliação é quanto as instituições estão acompanhando a empregabilidade e trabalhabilidade dos seus Uhum. estudantes. Então, o acompanhamento de egressos não é só formar, eu também tenho que acompanhar Sim. para verificar se a minha proposta pedagógica, se o meu projeto pedagógico, se aquilo que eu desenhei de processo formativo está adequado com o mercado de trabalho, Até entendeu? porque é a ponta final, né? Ou seja, o sucesso ali de todo o processo do estudo, da academia, da formação, ele vai culminar no mercado. Ou seja, teve uma. Como é que é o percentual da empregabilidade? Né? Os alunos estão sendo empregados, então isso é muito importante mesmo. Sim, sim. É, porque se você não consegue nessa outra ponta a empregabilidade, você gera problemas sociais gigantescos, né? Exato. E que impactam no desenvolvimento da nação como um todo. Né? Então, isso é muito sério, ainda mais nesse momento que a gente está tecnológico, e aí vocês têm a faca e o queijo na mão, que é É. tecnologia, né? Exatamente, Que vocês exatamente. são, né, o momento agora, e essa questão também que é muito importante, Emerson, da conexão com outros países, com outras oportunidades, projetos, parcerias. Então, assim, isso que você está falando da empregabilidade, mas qual que é
o potencial desse aluno está sendo formado de se conectar com as oportunidades internacionais. E isso é um ponto muito importante Isso é também. muito importante. Isso. E especialmente, como é que a gente consegue traduzir isso? Porque isso não é um conteúdo ou uma intervenção estanque em determinado momento do curso ou da formação do estudante, né? Ela tem que ser transversal a todo momento. Sim. O que a gente busca, principalmente para os alunos e estudantes do Cotemig, aí eu falo para eles, né, que é justamente a preparação e o domínio de uma segunda língua é fundamental para que ele tenha outras oportunidades ou se Exatamente. abra um leque de oportunidades que eles não conseguem somente dominando o português, né? Ainda mais que tecnologia tem muita... A gente já tem um vocabulário em língua internacional já muito amplo, né? Mas as oportunidades, elas surgem que você hoje no, no trabalho remoto, você pode ser contratado por qualquer parte do mundo, né? É um trabalho que realmente ele pode fazer de qualquer parte do mundo. Então é muito interessante. E muitos não percebem que ao longo da carreira deles como estudantes, eles podem e devem desenvolver essa habilidade de domínio de segunda língua, para não deixar depois, na hora dos processos seletivos, na hora dessa validação, né, Para cuidar dessa para parte cuidar dessa somente parte. nesse processo Isso mesmo. Porque aí seletivo, né? o tempo, por mais que a gente tenha hoje uma otimização de tempo para aprendizagem de língua, às vezes não dá, e você perde oportunidades. Você é o cara perfeito, mas falta essa interação com o mercado mesmo. internacional, Isso né? Engraçado, no nosso episódio anterior, falando da tecnologia e da importância dessa qualificação, nós trouxemos o Rodrigo Melo, que é o diretor executivo da Infosys, e ele começou exatamente com a formação técnica. E tem um dado importante que eu acho que você ainda não sabe, mas eu e o Rodrigo, nós fizemos colégio técnico de informática, né, da computação juntos. Olha só. O Rodrigo fez junto comigo, e aí, num determinado, eu falei assim: poxa, não, esse tema não é para mim, eu tenho que seguir no empreendedorismo e outra área. Mas era totalmente o que o Rodrigo projetou para a carreira dele, e ao longo da história dele, ele contou no último podcast, que essa formação técnica abriu muitas portas para ele. E ao longo do tempo em que ele foi aprimorando as habilidades, inclusive o domínio do inglês, né? Porque a gente acha que é somente o inglês, mas é um conjunto de habilidades e competências que fez com que ele passasse, então, para a universidade, desenvolvesse essas habilidades e hoje conquistasse o topo da carreira dele. Então, é muito interessante, realmente, esses alunos eles terem essa consciência desde o início do ensino médio, para que eles possam se projetar para o mercado internacional. Fala, olha só, tá, estou entrando no mercado de tecnologia. O que eu preciso realmente desenvolver se eu quero ter uma carreira internacional, uma carreira de sucesso, ou fazer parte de uma grande multinacional? Então, esse início da preparação da formação é muito importante. Isso, e no Cotemig a gente conversa muito com os nossos alunos do curso técnico, né? Justamente para que no itinerário formativo deles, essa expressão ela é muito antiga, né? Em educação a gente fala que não tem muita coisa nova, não. Tirando a tecnologia, não tem muita coisa nova, não. O que tem são novos arranjos feitos em uma série de circunstâncias hoje que existem, que são demandadas dos agentes educacionais, né, as escolas, professores, do próprio órgão regulador da educação. Mas a gente fala que nesse itinerário formativo, que é uma decisão, né? Então eu escolhi já um curso técnico, foi o caso seu, o caso do Rodrigo e tudo mais. Ele já cuidar dessa carreira, né?
ele já Sim. cuidar dessa formação, ou seja, o que me diferencia, o que me potencializa, e ele está fazendo escolhas a cada série, a cada momento, Exatamente. e a perspectiva do itinerário formativo no Cotemig é que na tecnologia ele já aproveita esse conteúdo do curso técnico, trazendo já para a educação superior, otimizando muito Muito legal isso. a formação dele. E na educação superior, nos cursos da faculdade, a gente ainda tem um componente lá, que é as atividades complementares, que é uma carga horária em que tem lá Muito legal. cursos de línguas. Ou Que seja, legal, o que aluno legal. pode utilizar essa carga horária justamente para Ele poder. pode e deve, né? É, E né? deve.